Então, boa noite, todas sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, né, nesse encontro de hoje. Meu nome é Stephanie, para quem não me conhece, tá? Eu sou consteladora ancestral, entre outras coisas, né? Também atuo com terapia, né? Terapia holística, que une uma série de conhecimentos da minha jornada para poder auxiliar as pessoas, principalmente relacionados a trauma, abuso, amor próprio, né, autoconhecimento. Então, é uma abordagem muito profunda a constelação, né? Sei que alguns já conhecem, outros não conhecem. Eu gostaria de saber um pouquinho, sim, de quem está aqui, quem já conhece a constelação. Dá uma mãozinha assim, quem está com a câmera fechada, se sentir de abrir, né? Pode abrir, ou pode só colocar uma reaçãozinha assim com as mãozinhas para eu saber que conhece, que já participou, que já viu ou que já vivenciou a constelação. Estela já, Sejaine já, Geni também, Cici também, Ingrid também. Maravilha. E quem Não, não? eu não. Você Eu não? não. A Perfeito, Ingrid não. perfeito. Não conhece nada de constelação, nunca Nada. viu? Perfeito. Não. Gratidão, Ingrid. Tá. Então, amores, só para a gente saber, né, mais ou Eu menos. já participei com a minha tia, com a tia Luzia, já. Já Maravilha. conheço. Perfeito. Então, é só para a gente ter uma ideia de como que tá o grupo, né? De onde que eu posso partir para ter esse equilíbrio na comunicação com todos, assim. Então, bom, eu vou abrir, né, aqui o nosso encontro com uma visualização, tá? Depois eu vou falar sobre a constelação, a gente vai aprofundar bastante, né, em vários aspectos dela, para todo mundo poder conhecer mais a fundo. E no final eu vou abrir para perguntas, tá? Então, se alguém tiver perguntas, pode ir anotando durante o nosso encontro, que no final eu vou abrir uma partilha, né, para quem sentir de trocar, compartilhar, né, falar como foi o exercício, que eu vou trazer um exercício também de constelação para gente. Então, no final do nosso encontro, eu vou estar abrindo essa partilha, tá? Então, eu vou convidar todo mundo. Glória, bem-vinda. Então, eu vou convidar todo mundo a encontrar uma postura confortável, né? E se ajeitando na cadeira ou onde tiver. Vai sentindo o corpo, respirando fundo. Quem conseguir, né, fazer esse exercício, a gente vai encontrando dentro do nosso corpo, fechando os olhos. A gente vai encontrando uma postura confortável. Inspirando profundamente pelo nariz e soltando bem devagar pela boca. A gente vai fazer essa respiração 3 vezes, inspirando pelo nariz, preenchendo seu corpo de ar, soltando pela boca bem devagar. E mais uma vez a gente inspira pelo nariz e solta o ar bem lentamente. E nesse momento eu te convido a fazer contato com o seu corpo, a sentir como ele está agora, perceber como estão os seus braços, as suas pernas, qual a sensação interna, como está o seu coração. Percebe se tem alguma sensação desconfortável no seu corpo. E se tiver, você leva a sua respiração lá nesse lugar, imaginando que o ar que entra, ele percorre um caminho, chegando onde está tenso, dolorido, desconfortável. Quando você solta o ar, ele relaxa as tensões.
A cada inspiração, o seu corpo leva oxigênio para todas as células do seu corpo, todos os órgãos, restaurando a vitalidade, restaurando a saúde, ativando, conectando as memórias do DNA. Esse DNA que foi passado de geração em geração até chegar em você. E que agora está em cada célula do seu corpo. A gente inspira profundamente. E para aqueles que conseguirem, eu convido a dar um lugar no coração para toda essa sabedoria que habita o seu corpo e que faz parte de quem você é hoje. E percebe o que muda no seu corpo quando você dá um lugar no coração para tudo isso. Inspirando profundamente. Lentamente a gente vem trazendo a atenção para o aqui, para o agora, movimentando os dedos dos pés, das mãos. E devagar, cada uma no seu tempo, abrindo os olhos, sem pressa. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá dando para ver? Deixa eu ver quem que tá com a... Sim, Gratidão, amores. Bom, vamos lá então falar da constelação ancestral. Bom, gente, a constelação ancestral, ela é mais do que uma ferramenta, é mais do que uma técnica, é mais do que parece, né? Às vezes a gente coloca a constelação ancestral como um método, né? Uma terapia breve, a gente vai encontrar algumas descrições falando dela dessa forma, né? Alguns vão conhecer como constelação familiar. E a verdade é que a constelação, ela é muito mais do que isso, né? Ela é de uma profundidade que nos ensina, que nos explica, que nos conecta, né, com a verdade da nossa história pessoal, com a verdade da história dos nossos ancestrais e principalmente, né, com aquilo que precisa ser visto, compreendido para poder ser liberado, para que uma nova vida, uma nova jornada, uma nova forma de viver o mundo possa se fazer, né? Então é de fato uma jornada de cura e libertação. Eu descrevo ela como uma jornada de cura e principalmente de libertação. Então, né, o Bert Hellinger, que foi o criador, o desenvolvedor, né, das constelações familiares, ele dizia que a constelação não é uma técnica ou um método, é um caminho, é uma transição para um novo nível de consciência, tá? Bom, aqui. Bom, o Bert Hellinger, gente, é esse senhorzinho que vocês estão vendo aí.
Ele faleceu em 2019, com 93 anos de idade, tá? Ele era um filósofo alemão e ele teve uma jornada de vida que é aquela pessoa que você, quando vai ler a história da pessoa, você não sabe como coube tanta coisa em uma vida só, né? De tantas coisas que ele viveu, que ele passou. Então, ele estudou uma série de terapias, desde terapia primal, gestalt terapia, dramaterapia. Ele conheceu as constelações familiares, então a gente entende ele como o criador, mas na verdade ele foi o desenvolvedor e o divulgador das constelações. Só que o que ele conheceu na época, lá atrás, tá? Muito atrás, era uma terapia de família, né? Então, os terapeutas de constelação familiar, eles reuniam a família e ali eles começavam a resolver, né, questões familiares que estavam naquele clã familiar, né? Algo que precisava ser resolvido. E o Bert, ele trouxe uma visão muito ampliada desse trabalho, né? Ele conheceu essa técnica e depois eles começaram a fazer alguns trabalhos onde os grupos se reuniam, as pessoas eram colocadas para representar o sistema familiar só como uma representação, sem nada mais. Então, alguém representava o pai da pessoa, outra pessoa representava a mãe, e ali eles começaram a perceber que aquelas pessoas que estavam representando começavam a sentir no corpo sensações, emoções e até mesmo pensamentos que não eram bem delas. Elas começavam a acessar informações diferentes do que elas estavam trazendo ali. Então, a constelação ela começou a se desenvolver para o que a gente tem de constelação hoje. Tá? A gente vai abrir um campo de constelação hoje, todo mundo vai conseguir sentir esse campo, né? Quem puder participar. E a partir desse ponto, ele foi desenvolvendo os trabalhos, entendendo como a constelação funcionava. A constelação ela foi se apresentando para ele. E ele, na sabedoria que ele tinha, ele se abriu para o fenômeno que se apresentava. Então, com o tempo, as pessoas começaram a sentir de se movimentar. Algumas queriam sentar, algumas queriam andar para a porta. E assim, né, ele foi descobrindo, né, e se abrindo para o que é as constelações ancestrais hoje. E o Bert, ele trouxe três conceitos chaves que são muito importantes e que assim, gente, se vocês levarem esses três para casa e colocarem na vida prática de vocês, eu sei que eu cumpri a minha missão. Porque isso aqui muda a vida das pessoas da água para o vinho, tá? Então, o Bert, dentro dos estudos que ele fez, inclusive em aldeias na África, com um povo chamado Zulu, tá? Ele descobriu as ordens do amor, né? Ele percebeu as leis do amor, que são basicamente pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Se a gente coloca isso em prática na vida, a gente consegue mudar tudo. E eu falo por experiência própria, tá? O pertencimento, tá? É basicamente todos que fazem parte de um clã familiar pertencem àquele clã familiar. Se alguém foi excluído porque a família não gostava, porque a família não aceitava, porque a família não apoiava, algum descendente desse clã vai precisar compensar aquela pessoa que foi excluída. Então, a exclusão tem consequências, tá? Quando a gente inclui tudo e todos no nosso coração, isso não significa necessariamente conviver com ninguém, não é nada disso, mas quando a gente tem a possibilidade, a capacidade de dar um lugar para todos no nosso sistema familiar, a gente consegue liberar, né, emoções, pensamentos que não são nossos. A gente consegue assumir o nosso lugar no sistema. Então, o pertencimento, ele é essa capacidade de incluir tudo e todos, com amor, sem julgamento. Todo o trabalho da constelação é sem julgamento, tá? A lei do equilíbrio, tá? A lei do equilíbrio, gente, para quem quer relacionamento amoroso de qualidade, um relacionamento amoroso decente, para dizer o mínimo, né? Um relacionamento amoroso que vale a pena, porque esse é um tema muito delicado que muita gente reclama. A lei do equilíbrio precisa ser cuidada, tá? Ela basicamente fala que tudo que a gente dá, a gente recebe.
tudo que a gente recebe, a gente precisa retribuir de alguma forma. Então, no relacionamento afetivo, essa lei é uma das primordiais. Por quê? É um relacionamento de igual para igual, e para ele crescer, o amor crescer, o vínculo aumentar, a confiança surgir, precisa ter essa troca amorosa entre os parceiros, né? Então, geralmente, vocês podem perceber nos relacionamentos que vocês têm, que vocês tiveram, que às vezes você faz um gesto para a pessoa, sabe? Dá um mimo para a pessoa, faz algo que faz a pessoa feliz, não é que seja só um pouquinho. Sei lá, você fez um café na cama e levou para a pessoa, sabe? Aquela pessoa se sente tão amada, tão feliz, tão agradecida, que ela vai querer compensar aquilo que você fez. Então, ela, de alguma forma, vai buscar formas, né, de compensar aquilo que você fez, dando um pouquinho a mais. Então, às vezes, essa pessoa vai pegar e, sei lá, exemplo, vai mandar uma cesta de café da manhã com um presente, uma pelúcia para você. Exemplo básico do básico, tá? E aí o amor vai crescendo, vai se fortalecendo, né? Ele vai se construindo. Isso serve tanto para o bem, vamos dizer assim, quanto para o mal, né? Então, da mesma forma, se você grita com a pessoa que você ama, ela se sente no direito de gritar de volta. Só que às vezes as pessoas esquecem que a lei do equilíbrio precisa sempre estar em atenção. Às vezes a pessoa grita e dá um tapa. E aí você fala, mas eu só gritei, eu não tinha dado tapa. E aí começa a gerar um ciclo de violência, um ciclo de conflitos mais graves que antes poderia ter sido interrompido quando a pessoa decidiu não entrar no ciclo de violência, né? Fazer um pouquinho a menos do que aquilo que ela recebeu para que você possa compensar. Então, o equilíbrio na relação é essencial. No trabalho, ele acontece, na família, né? Também tem uma lei do equilíbrio, só que, por exemplo, com os nossos pais, a gente nunca vai poder equilibrar aquilo que eles nos deram, que foi a vida. A gente não tem como, isso é importante, compensar a vida que a gente recebeu. Isso não tem preço. Ninguém podia ter feito isso pela gente. Só a dupla dinâmica que conseguiu dar vida pra gente, nosso pai e nossa mãe, que puderam fazer isso. Do jeito deles, do jeito que foi. Tem muita história muito difícil que precisa ser integrada muitas vezes, tá? Mas a gente não consegue compensar. O que a gente pode fazer é tomar essa vida com amor e fazer algo de bom com a nossa. Que seja em homenagem a eles, que seja pelo próprio amor próprio, né? De querer viver uma boa vida. Então, em relação aos nossos pais, né, a gente tem esse ponto de equilíbrio que nunca vai ser equilibrado, sempre vai ser desequilibrado, tá? E a hierarquia familiar, que é o suprassumo de todas as leis do amor, tá, gente? A hierarquia, ela é a base de tudo o que está dentro dessas leis, que basicamente fala que cada um tem o seu lugar no sistema familiar, que cada um tem o seu lugar no sistema familiar. O lugar da mãe é o da mãe, o do pai é o do pai, o de filho é o de filho, de vô, de vó, do irmão um, dois, três, quatro, cada um tem o seu lugar. Se eu não estou no meu lugar no meu sistema familiar, significa que alguém está sendo excluído, afeta a lei do pertencimento, e significa que alguma relação está desequilibrada, a lei do equilíbrio. Então, se eu quero me colocar como mãe da minha mãe, porque a mãe dela não está presente, ou porque ela não recebeu o amor da mãe, ou porque ela às vezes tem comportamento X, Y, Z, e eu preciso cuidar dela, aquela coisa de querer cuidar, de querer salvar, isso significa que você não está no seu lugar, no seu sistema familiar. E para piorar, significa que você está excluindo alguém. De forma inconsciente, isso acontece. E para piorar mais um pouquinho, significa que o seu campo de relacionamento afetivo fica prejudicado, porque não tem espaço do seu lado, você está no lugar de outra pessoa. Significa que no trabalho, muitas vezes, você pode ter dificuldades por questões de hierarquia, né? Às vezes tem problema com o chefe, problema com as questões hierárquicas dentro de uma empresa, dentro de um espaço de trabalho. Então, a hierarquia, ela fala, assuma o seu lugar, porque do seu lugar você tem força.
você tem potência. E dali você consegue auxiliar, inclusive, aqueles que precisam sem interferir, tá? Então, o Bert, gente, ele revolucionou completamente a forma de tratar as questões familiares, acessando aspectos profundos da vida humana, da nossa história, das histórias dos clãs familiares, né, daquilo que acontece na intimidade da família e que muitas vezes não é falado, não é expressado, por medo, por vergonha, por N questões. Então, ele realmente foi um grande professor, um grande mestre, assim, que trouxe o desenvolvimento dessa medicina. É uma medicina. E só para contar um pouquinho para vocês, gente, como que eu cheguei na constelação e como que pode ter muitos altos e baixos nesse caminho, né? Nessa foto, né, tá o Salu, a Du e o Charles, que o Salu, ele é o cacique da primeira aldeia que eu tive a oportunidade de ir. Para quem não sabe, em 2019 eu me formei em medicina veterinária. Eu sou médica veterinária, sou formada, não atuo na área, né? Mas logo que eu finalizei a faculdade, o mundo começou a girar. E logo no final eu estava desconfiada que eu não ia seguir por aquele caminho, mas eu não sabia nenhum outro caminho. E eu vou dizer para vocês, gente, que a minha vida profissional começou a dar muito errado em todos os âmbitos, tá? Entre eles, só para vocês terem uma ideia, eu saí da faculdade com um emprego, coisa que era difícil na época, eu fazia muito estágio, então eu saí empregada, e eu tinha certeza que eu ia passar numa residência, e eu falei, gente, gratidão, vou passar essa oportunidade porque eu vou passar naquela residência e eu não vou trabalhar aqui com vocês. E eu perdi o emprego que eu tinha recebido e não passei na residência, porque Deus não quis, porque foi falta de documento. E para vocês terem uma ideia, eu me inscrevi na época em uma pós-graduação que deixou de ser reconhecida pelo MEC. Então, assim, eu sentia que todas as portas começaram a se fechar. E na época, o meu maior desejo, gente, eu era meninota, estava com 22, 23 anos. O meu maior desejo naquela época era a minha independência financeira. Por quê? Eu era brigada com a minha família por parte de mãe, eu era brigada com a minha família por parte de pai, eu era brigada com todos da família. E eu só queria poder ter a minha independência financeira para poder não ter mais nada com eles. Esse era o meu objetivo de vida, tá? O Bert chamava pessoas como eu, naquela época, de ovelhas negras da família, né? Aqueles que são revoltados, são revolucionários e bagunçam a família inteira, mas que geralmente são as pessoas da família que vêm para trazer uma mudança importante, que vem para mostrar novas formas de ver o mundo que a família não quer. A gente vai entrar um pouco mais nisso mais para frente, mas só para vocês entenderem, né, que esses grandes revolucionários, essas ovelhas negras, essas pessoas que vêm e mexem com a família inteirinha, elas vêm para trazer uma transformação, né? E na época só estava tudo muito caótico, e quando todas essas portas se fecharam, eu suei frio aqui, ó. Falei, Deus, é o seguinte, universo. Na época eu não tinha crenças de nada, assim, né? Específico. Eu falei, universo, é o seguinte, eu tô aqui, não sei qual que vai ser, né? Mas me mostra, me mostra. E eu conheci, gente, um xamã peruano que ele me convidou para ir para a aldeia. Eles formaram um grupo, me chamaram para ir para a aldeia e eu fui, tá? Nessa época, eu todas as minhas economias que eu guardei em 5 anos de faculdade, eu gastei tudo em viagem, aldeia, indo para cima, indo para baixo, fazendo curso. E lá, né, foi a primeira aldeia que eu fui, foi a do Salu, a aldeia Chauanambã, do povo Arara, no Acre, em Porto Walter, longe, longe, distante, mais de 1.000 quilômetros daqui de onde eu tô, e na época mais de 4.000 quilômetros. E lá, nesse grupo, tinha uma polonesa, que era uma professora de constelação familiar, e ela me chamou para o curso que ela ia dar no Brasil. E eu, que estava sem perspectiva de nada na minha vida, falei, vou. Peguei todas as minhas últimas economias, ela me deu um super desconto na época, porque eu não tinha condição mais, tinha acabado meu dinheiro com as viagens, e eu fui para esse curso. E foi a mudança da minha vida. Foi uma imersão que eu consegui resolver meus problemas com a minha mãe, meus problemas com meu pai. Eu fiquei anos, gente, anos, sem falar com meu pai. Eu
Devo ter ficado mais de 10 anos sem falar com ele, porque eu parei de falar com ele lá pelos 12, 13 anos e voltei a falar com ele, né, quando eu estava ali com 22, 23 anos de idade. Então, eu retomei esse contato com ele, né? Eu tive esse trabalho de me colocar no meu lugar, que nem sempre é fácil, né? De compreender as dores dos maiores, né? Do pai, da mãe, né? Dos meus avós. Eu vi muita coisa nesse curso e quando finalizou, eu falei, então é o seguinte, eu não vou ser mais médica veterinária, eu sou consteladora. E pasmem, o sonho de ser médica veterinária era da minha mãe, não era nem meu. Por isso que quando eu estava terminando a faculdade, eu já comecei a não saber por que que eu estava ali, né? Então a gente carrega os sonhos dos nossos ancestrais também, entre muitas coisas. Então, dessa forma, eu virei essa chave e me tornei consteladora. Bom, gente, sobre a constelação ancestral, né? É uma forma da gente honrar o passado e transformar o presente. Agora vocês vão começar a entender melhor como funciona a constelação. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês imaginem, quem tiver com papel e caneta pode até desenhar, tá? Deixa eu- Pode até desenhar. Eu quero que vocês imaginem. Você está aqui hoje, né, nesse dia 8 de maio de 2025. Atrás de você tem seu pai, tem a sua mãe. Você pode imaginar os seus irmãos ao seu lado. Atrás do seu pai e da sua mãe tem seus avós, avó e avó e avô, maternos e paternos. Cada um deles tem os seus próprios pais, que são os nossos bisavós. Essa conta, não sei se vocês percebem, ela só vai crescendo ao invés de diminuir. Esse número de pessoas que vieram antes de nós é imenso. Os nossos bisavós são 8. Os nossos trisavós, que são os pais dos nossos bisavós, são 16 pessoas. É exponencial. A gente é resultado de muitas vidas que se encontraram, de tempos que a gente não viveu, mas que eles viveram e que a gente carrega todas essas memórias no nosso DNA, no nosso corpo, na nossa forma de sentir, na nossa forma de ver o mundo. Isso é tão forte, que muitas vezes a gente repete o destino dos nossos ancestrais, sem saber, sem perceber. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque a constelação ancestral tem a função de trazer à luz uma verdade que precisa ser vista. Se tem algo que aconteceu na família lá atrás, entendam, gente, que a constelação ela não vai trabalhar flores e borboletas na família. Se teve um trauma, um conflito, eventos que trouxeram dor para a família, a constelação tem a função de mostrar aquilo que precisa ser visto, integrado e resolvido. Por isso que a gente trabalha em cima de um tema. E a gente vai entender o que está por trás daquele tema. O intuito é trazer consciência e harmonizar conflitos ancestrais para liberar o que impede a pessoa de avançar e viver plenamente. Ou seja, desemaranhar os descendentes dos traumas e crenças limitantes dos antepassados, honrando seus destinos e assumindo sua própria vida com amor, força e confiança. Na prática, o que isso significa? Significa que a gente carrega e muitas vezes a gente está especialmente vinculado com antepassados, com consciências, com informações, que seja, que não são nossas. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, uma avó sofria violência doméstica do marido. Comum, todo mundo aqui já teve alguém na família, ou
muitos tiveram, né, ou mais para trás, pessoas que tiveram problemas de violência doméstica na família, apanhavam, enfim, viviam N questões, N tipos de violência, porque tem violência psicológica, emocional, física, né? Vamos imaginar uma avó, né, que vivia violência física. Muitas vezes essa mulher tem seus filhos, esses filhos vão crescer, vão assistir aquilo, ou não, ela pode esconder, mas essa informação está no sistema. Muitas vezes as filhas vão encontrar homens iguais ao avô, igual ao pai. E se isso não for resolvido, as filhas dessas filhas, as netas dessa avó, vão ter o mesmo destino. Como uma forma de repetir, uma forma de querer honrar, de forma inconsciente, o destino daquela mulher. Atrai relacionamentos ruins e não sabe nem por quê. O emaranhado, que a gente fala nas constelações, é realmente a gente estar conectado, né, por esses fios invisíveis que fazem com que a gente tenha comportamentos, destinos e vivências que não necessariamente são nossos. Às vezes a pessoa tem um comportamento, de beber e ficar violenta. Isso é dela mesmo? Ou ela carrega isso de alguém? Ela repete isso de alguém, sem saber. Então, a constelação ela vem trazer luz para aquele conflito original que aconteceu, como uma forma de compreender tudo e todos, tá? Então, na constelação a gente não trabalha com julgamentos tipo, tem certo e tem errado. Não, 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 não. Tem uma frase que um amigo meu usa que eu gosto muito, que ele fala assim, Stephanie, as pessoas, elas gostam de dividir o mundo em preto e branco. Elas acham que o mundo é preto e branco, é bom e mal, certo e errado, cima e embaixo, e elas se limitam a isso. E eu vou falar para vocês, o mundo não é preto e branco, ele é cinza. O bem e o mal se misturam o tempo todo, o certo e o errado se misturam o tempo todo. O que é certo para mim pode não ser certo para outra pessoa, porque a vivência dela é diferente. Então a gente muitas vezes ignora que o mundo é cinza. Ele é essa mistura do que a gente entende como bom e mal, luz e sombra, certo e errado. E a constelação mostra isso com maestria. O que cada um viveu, o que levou cada um a viver o destino que vive, o que leva um homem a cometer uma violência contra uma mulher, por exemplo, o que leva uma mulher a atrair ou acabar. Atrair não é uma boa palavra, que aí parece que Sim. está querendo culpar uma pessoa que, né, está inconscientemente vivendo aquela situação. E muitas vezes está vivendo um destino que não é seu. Está vivendo um destino que não é seu e não sabe por quê e sofre, né? Então, quando a gente pode olhar para as profundezas de cada um dentro de um contexto, honrar aquelas pessoas, deixar com elas o que pertence a elas, deixar com os grandes o que pertence aos grandes, é uma frase que vocês talvez escutem bastante na constelação, que é o quê? Honrar a hierarquia. Saber que aqueles que viveram situações difíceis no passado, pelo motivo que tenha sido, não cabe a gente mudar, porque passado ninguém vai mudar. Então, é uma forma de respeito profundo que a gente trabalha nas constelações. E isso é libertador, tá? De fato, muda a forma de ver, a forma de pensar. E quando a gente está no nosso lugar, novamente, a gente consegue assumir a nossa própria vida. Esse é o ponto. Se a gente vive outros destinos, sente emoções de outros, tem comportamentos que não são nem nossos, mas que são nossa responsabilidade, tá? Ninguém está isento do que faz ou deixa de fazer, não. É nossa responsabilidade que a gente vive e deixa de viver. Quando a gente volta para o nosso lugar, podendo honrar, agradecer, resolver o que precisa ser resolvido,
Aí sim, a gente tem força para assumir o nosso destino, coragem, capacidade de um bom lugar. E o melhor lugar é sempre o nosso. Então, os benefícios da constelação, eu coloquei aqui bem resumido, mas a gente vai falar mais sobre eles. É no básico do básico. Resolução de traumas. Sim, dá para constelar traumas. Tem consteladores que não gostam de trabalhar com traumas, mas isso vai depender muito do profissional. Também vou falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente. Bloqueios, alinhamento com o propósito de vida e libertação. Vocês vão ver, gente, que a maioria das pessoas fala que se sentem libertas, tá? A constelação pode ser feita de forma individual ou em grupo e pode ser feita online ou presencial. E não tem diferença, né, no formato em que ela é feita. A constelação sempre vai mostrar o que precisa ser visto, tá? Em grupo, eu particularmente sinto que a gente consegue aprofundar um pouco mais e um pouquinho mais longe se a pessoa conseguir, se a pessoa tiver disposição, tá? Mas não tem diferença de resultado, tá? A constelação ela vai trabalhar os pontos essenciais que precisam ser trabalhados, inclusive no online, tá? Tem gente que fica meio ressabiado com online, eu sei disso. Mas o online, gente, o campo, ele não se limita à presença física, né? Então, aqui, por exemplo, a gente já está influenciando umas nas outras. A gente já está em contato. É por escutar a voz, é pelo olhar. A gente já está num campo. Quando a gente pensa com carinho em alguém, essa pessoa, ela sente. Quando alguém pensa algo ruim, opa, o outro também sente do outro lado. A gente está conectado. E o trabalho online, né? Ele permite que a gente vivencie, né, essa conexão de onde a gente estiver, né? Sem nenhuma perca na experiência da constelação, né? E hoje eu vou fazer um exercício com vocês aqui durante o nosso encontro e no final eu vou abrir dois exercíciozinhos simples para quem quiser ficar mais um pouquinho, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, tá? Bom, eu gosto de falar, gente, que a constelação ela é tipo uma flor de lótus, o nascer de uma flor de lótus, tá? Para quem não conhece, a flor de lótus é um símbolo muito utilizado, tá? Na filosofia oriental, principalmente. E como que ela nasce? A flor de lótus, geralmente, ela se encontra num lago bem lamacento, bem escuro, onde não brota, onde não entra, não penetra a luz do sol. Então, é um lago quase sem oxigênio, quase não tem nenhum ser vivo ali, é uma coisa bem inóspita, tá? Geralmente com muita terra, muito barro. E o lótus, ele se enraiza lá no fundo desse lago. Ele vai criando as suas raízes e ele vai subindo. Ele vai usando como substrato, como alimento, aquele meio que ele tá, porque é onde ele nasce. E ele vai subindo, ele chega na superfície. Quando ele chega na superfície e o sol bate nele, ele se abre. Só que ele se abre, gente, nessa perfeição, sem uma gota de lama manchando as pétalas, sem não dá um cisquinho, nada do meio de onde ele veio mancha as pétalas do lótus. Na filosofia oriental, eles falam que o lótus representa a alma, não é maculada, manchada pela vivência material, que é a lama. Basicamente, o que isso tem a ver com a constelação, Stephanie? Vamos lá. Basicamente, na constelação, gente, a gente vai abrir um campo de memórias, que é esse lago escuro. A gente vai entrar nesse lago escuro. A gente talvez veja coisas que a gente não quer ver. A gente vai acessar memórias que talvez não sejam agradáveis. E ali a gente vai buscar o lótus. Onde está o amor nessa família? Onde está o amor dentro desse conflito que aconteceu? Seja na sua vida atual, né, nessa existência que você está, seja na vida dos seus antepassados que você carrega a memória. Onde está o amor?
Porque tudo, gente, absolutamente tudo, acontece por causa do amor. Quando o amor é cego, é distorcido, as pessoas fazem mal umas para as outras. Quando o amor é consciente, respeitoso, as pessoas estão em benefício umas das outras. De duas, uma. Ou a gente vivencia o amor, ou a gente vivencia a falta dele. E a constelação fala assim, gente, vamos vivenciar o amor? Olha aqui essas possibilidades. Então a gente vai buscar esse lótus lá no fundo desse lago de lama, tá? Bom, então vamos entender um pouquinho o que que é esse campo de memórias, tá? Para a gente poder abrir o nosso exercício lindamente. A gente tem uma coisa chamada campo morfogenético, tá? Que é aquilo que conecta gerações, armazena as memórias ancestrais e que está relacionado com o nosso DNA, com o sangue, que foi passado adiante. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar a seguinte definição de campo mórfico. É uma estrutura invisível que transmite informação, anotem essa palavra, informação, influencia a forma e o comportamento de sistemas vivos. Então, o campo mórfico, ele conecta, é aquilo que conecta, é uma estrutura invisível que conecta tudo e todos. Então, os sistemas vivos. Eu sou um sistema vivo, cada uma de vocês aqui é um sistema vivo, a família de vocês é um sistema vivo, o bairro, os animais, os clãs desses animais, a natureza, a floresta em contato com os animais, tudo isso, a própria terra, né, forma um sistema vivo. E dessa forma, as informações que aqui acontecem são armazenadas e ficam salvas nesse campo. Se eu dou um grito, esse grito é uma informação. Se eu agradeço, essa gratidão é uma informação. Se eu dou um abraço em uma pessoa, isso é uma informação. E essas informações, sejam da nossa vida, né, da nossa experiência pessoal, sejam dos nossos ancestrais, vão afetar, influenciar o nosso comportamento. Olha que interessante isso. Então, a gente pode ver nesse campo padrões de repetição, traumas, crenças que se repetem e que afetam escolhas, relacionamentos, a saúde, o modo de viver, a forma de prosperar, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? O que a gente pode constelar? O que a gente pode olhar num campo? Absolutamente tudo. Aqui só para vocês terem uma breve ideia, assim, do que a gente consegue acessar. Repetição de traumas, separações, bloqueios emocionais, conflitos familiares ou de relacionamento, dificuldade de prosperar, repetição de conflitos no trabalho, dificuldade em relação a dinheiro. Imagina o seguinte, esse exemplo eu gosto sempre de dar ele porque ele fala como que uma crença é passada adiante, tá? A crença é tudo aquilo que a gente acredita na nossa vida, de certo ou errado. Imagina que um avô muito rico, dono de fazenda, um bisavô, vamos um pouco mais longe. Dono de fazenda, tá voltando com o seu cavalo e a sua maleta de dinheiro, porque naquela época não tinha banco para ele guardar dinheiro, ele guardava o dinheiro dele embaixo do colchão. E ele tá voltando para sua casa, para sua mulher, para os seus filhos, e ele é parado no caminho. Matam ele e levam o dinheiro. A família sabe, descobre, claro, faz velório. E dentro dessa família, vocês imaginem o que que essas pessoas vão começar a pensar de forma consciente ou inconsciente sobre dinheiro. Dinheiro traz morte. É perigoso ter dinheiro. Logo, não vamos ter dinheiro. Às vezes, até a experiência após a morte desse avô é de miséria, é de dificuldade extrema. Os filhos assistem a mãe passando por dificuldade. E talvez esses filhos tenham dificuldade de prosperar na vida. Ou às vezes o dinheiro chega, entra na conta e ó, vai embora correndo. Nunca fica. Por quê? Porque reter o dinheiro é perigoso.
Isso é inconsciente. Isso é passado para os filhos, para os netos, para os bisnetos, até alguém quebrar essa crença, que é uma crença de dor. Foi uma experiência, foi uma vivência, foi um trauma. Isso é passado adiante. Dá para constelar baixa autoestima, baixa autoconfiança, medo de viver, sensação de estar bloqueado ou travado sem saber o motivo. Quem que nunca ouviu ou falou, né? Menina, eu tento fazer um negócio e não dá certo. Aí eu tento outro negócio e não vai. E eu tento de novo e não vai. Parece que tem alguma coisa que me trava. Todo mundo aqui já ouviu alguém falar algo parecido. A gente consegue olhar nesse campo de informações, que é esse campo mórfico, o que é essa trava? O que é que me trava? E ali ele vai mostrar o que está por trás desse bloqueio. Tristezas que não se finalizam, lutos que não foram vividos, raiva descontrolada, todo tipo de comportamento, vícios, questões de saúde, tá? Questões de saúde física mesmo, questões psiquiátricas, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, etc., né? Sintomas do espectro autismo, de autismo, tá? Claro que a gente tem que ter a compreensão que uma constelação, às vezes, para um caso muito grave de esquizofrenia, por exemplo, não vai resolver a vida inteira da pessoa. Pode ser que ela precise de mais de uma abordagem, pode ser que ela precise de um acompanhamento. A constelação não está aqui para substituir tratamento médico ou psicológico, tá, gente? Ela está aqui para somar, para auxiliar nesse tratamento, tá? Então, por exemplo, quem tem depressão ou conhece pessoas que têm depressão, a constelação ela pode ajudar muito. Mas a pessoa que está no fundo do poço da depressão, ela precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque o cérebro dela fica viciada numa química gerada por pensamentos ruins. Então, a pessoa tem o pensamento ruim, porque ela não sabe como manejar esses pensamentos. Isso libera uma química cerebral que vai para o corpo, então a pessoa fica cansada, fica pesada, não consegue fazer nada. Isso é real, tá? As pessoas com depressão, elas têm muita dificuldade, tá? E aí, esse peso, essa dificuldade gera mais pensamentos ruins, e isso vai se retroalimentando e a pessoa não consegue sair desse ciclo. Então, ela precisa de um acompanhamento terapêutico para auxiliar ela. A constelação vai ajudar, vai melhorar muito, mas ela precisa se trabalhar, se conhecer para poder sair da depressão. E depressão tem cura, né? Tem cura porque eu tive depressão, eu era suicida e eu não tenho isso mais hoje, graças a Deus. Foram anos de tratamento, porque na época eu não conhecia a constelação, né? Então, tem como resolver, tem como sair, tá? Bipolaridade, por exemplo, teve uma moça que eu constelei, né, com bipolaridade, ela tinha sido diagnosticada com grau 1, e ela oscilava entre muito deprimida, querendo, tipo, nada fazer sentido para ela, até muita ansiedade com crises de pânico. Então, ela não conseguia dormir à noite, ela ficava acordada, em pânico, e ela começou a tomar medicação, mas que também não estava ajudando ela no sono. E quando a gente constelou, foi interessante, porque tinham dois irmãos dela que a mãe tinha perdido. E a bipolaridade dela estava relacionada com esses dois irmãos. Depois que a gente constelou, ela não teve mais problema de insônia, as crises de pânico passaram, foram diminuindo. Em 3 dias ela não teve mais crise de pânico. E com o tempo, ela foi regulando a medicação até tirar, porque ela estava medicada, ela estava precisando. E aí foi regulando até tirar. Então, assim, a constelação para ela resolveu. E foi uma. Não foi duas, não, foram uma, tá? Então, são casos e casos, gente. O que eu quero que vocês entendam é que, assim, dependendo do caso, talvez seja necessário mais de uma abordagem. Dependendo do caso, pode ser necessário um acompanhamento. Dependendo do caso, uma constelação resolve e tá feito, tá? Em aspectos mais profundos, né, a gente também pode constelar propósito de vida e espiritualidade. Como assim espiritualidade? Espiritualidade é aquilo que você acredita, de mais sagrado, sua conexão com o seu sagrado. Não é sobre religião, que isso fique muito claro, né? Constelação não tem a ver com nada de religião, mas a gente tem acesso a esses campos porque também é um campo de informação, né? Campo morfogenético. E bora lá. Bom, amores, é o seguinte.
O caminho da constelação ancestral, né? Alguns vão conhecer como constelação familiar. A maioria conhece pelo nome constelação familiar. E eu quero trazer algumas diferenças, tá? Dessa abordagem para a constelação ancestral. Então, o que acontece? A constelação familiar, né? Geralmente ela fica muito no foco com os pais, os filhos, o que meu pai fez, o que a minha mãe fez. Vai até os avós, às vezes os bisavós, assim, raramente, mas fica mais no núcleo familiar inicial, tá? O que acontece é que os nossos pais, avós, esse núcleo mais próximo também está emaranhado, também está vivendo coisas e dores que não são suas. Então, na constelação ancestral, a gente pode acessar memórias muito mais antigas, que está para além dos pais. Quando a questão é diretamente com os pais, a constelação vai mostrar e a gente vai trabalhar pai e mãe, que é a nossa base. Mas muitas vezes tem memórias que são muito mais antigas, muito mais profundas, e através do campo da constelação ancestral a gente acessa. Além disso, né, a constelação ancestral, que foi o nome que eu dei para minha forma de constelar, tá? Vocês não vão encontrar esse nome em outros lugares. Ela vem junto com o estudo aprofundado de outros campos menos convencionais da constelação, né? Entre eles, campos religiosos, né? Muitas vezes tem traumas, questões que estão relacionadas a campos religiosos e que eu trabalho nas minhas constelações, tem pessoas que não trabalham, tá? Campos espirituais, então a pessoa que quer se conectar com a sua espiritualidade, com o seu coração, com aquilo que acredita, ou não acredita em nada, mas quer se conectar, a gente consegue fazer pela constelação, e de traumas muito antigos, tá? E de traumas particularmente que algumas pessoas não constelam como trauma de abuso sexual. Tem pessoas que são contra constelar traumas, pelo medo de retraumatizar. Gente, eu falo para vocês que cada profissional atua de uma forma e a gente tem que ter muito cuidado com trauma, tá? Dentro do meu trabalho, eu constelo trauma quando precisa e quando precisa a pessoa vai passar por um acompanhamento, né? Para liberar do corpo, porque fica no corpo, é uma memória que fica no corpo, tem que trabalhar a terapia somática. Então, tem algumas particularidades, né, que eu trago na constelação ancestral que vocês não vão ver em outros lugares, tá? Entre eles, né, vocês viram que eu falei, gente, pode vir um movimento, uma sensação de ir para o chão, ou ir para frente, ou ir para trás, né? Esse movimento é do campo e ele pode acontecer. O campo é soberano, não é a Stephanie. Eu estou aqui como um canal, como uma ferramenta para que a constelação possa acontecer, né? Para que esse trabalho possa acontecer. Mas o campo, ele é maior do que eu. Hierarquicamente, ele é muito, muito maior. E a gente respeita dentro desse trabalho esse campo. Então, o movimento acontece, como tem que acontecer, eu não movimento representante, eu não falo, faça isso, faça aquilo, de forma alguma, tá? As frases de cura que a gente utiliza, elas vêm apenas da pessoa que está se trabalhando, né? Os representantes no grupo, quando entram outras pessoas no nosso campo, alguém para representar meu pai, alguém para representar minha mãe, eles não vão falar frases de cura. Quem fala é a pessoa que foi buscar a constelação. Ela vai trazer as frases. Eu auxilio. Eu trago as frases que ela pode estar falando no campo, né? Mas é a pessoa que vai fazer esse movimento e não os representantes. Então, a gente tem um respeito pelo campo ancestral dessa pessoa, um respeito pelos representantes e pelo sistema dos representantes, das pessoas que estão ali. A constelação ela é um trabalho muito sério, a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito. É muito profundo. Então, esse respeito, ele é essencial, tá? Tem chegado algumas pessoas, eu não sei se aqui alguém já teve experiências ruins com a constelação, mas tem chegado muitas pessoas, né, que tiveram experiências ruins com a constelação familiar em outros momentos. E o que eu sempre falo é, são pessoas que já estão buscando, são pessoas que estão buscando ajuda, buscando se transformar, buscando se conhecer, buscando resolver suas questões, buscando melhorar suas relações, buscando ajudar a sua família, né? E a gente precisa ter esse cuidado, esse respeito. Então, hoje, também é para trazer mais clareza e compreensão para aqueles que já estão buscando, e todo mundo que está aqui eu sei que está buscando, porque ninguém vem para uma aula numa quinta-feira à noite, entendeu, minha gente? Podendo fazer milhares de coisas, se não estiver buscando se conhecer, se transformar, se melhorar,
ser melhor para si mesmo, ser melhor para as pessoas que ama, se realizar, realizar seus projetos, seus sonhos, seu trabalho, sabe? Então, é importante vocês conhecerem um pouco mais profundamente, né, esse trabalho que vocês estão entrando, que vocês estão buscando, que vocês querem resolver, para vocês terem a possibilidade de fazer isso da melhor forma, né? Então, eu sempre falo, cada profissional vai atuar de uma forma diferente, não tem certo ou errado. Lembra que na constelação a gente não julga? Não tem certo e errado, bom e mal, tem formas e formas e formas, tá? Então, essa é algumas diferenças, né, da constelação ancestral que eu faço das constelações mais tradicionais. A gente realmente vai em campos bem profundos, assim. Eu, particularmente, sou muito apaixonada, por esse estudo das constelações. Gente, eu quero compartilhar com vocês alguns depoimentos, tá? Só para vocês entenderem qual que é a transformação que a constelação traz. E quando a gente fala, libertação, mas quem nunca sentiu libertação, o que que vai ser libertação para uma pessoa que nunca se sentiu liberta de nada, né? Então, eu vou até baixar aqui para dar para ler aqui o depoimento dessa moça. Ela fez constelação comigo, foi até online que ela fez. E na época, só para localizar vocês, assim, né? Eu estava fazendo um trabalho específico de memórias de útero. Então, eu constelava memórias de útero, questões relacionadas ao útero, porque a gente, no nosso DNA, carrega memórias que afetam a saúde física, mental e emocional, né? E o nosso útero, né, está num grupo só de mulheres, olha que coisa, né? O nosso útero, ele guarda muitas memórias, né? Ele é a fonte de criação, de vida, geração, sexualidade, autoestima, autoconfiança, amor próprio. E quando ele está em desequilíbrio, quando ele guarda memórias de retenção, né, que ele precisa esconder algo, memórias como vergonha, repressão, memórias relacionadas à sexualidade, abuso é um deles, relacionamentos amorosos com quem as pessoas se envolveram, fizeram um amorzinho e as energias ficam ali ressoando, tá? E traumas no geral, tá? Então, ela trouxe o seguinte, e ela foi engraçada porque eu mandei mensagem para ela, ela falou, eu vou te mandar um depoimento para você postar. Eu falei, não preciso. E aí depois eu fiquei, falei, não, eu vou postar. E ela me mandou, eu achei tão bonitinho. Ela falou que foi buscar constelar o útero, né, buscando olhar para as possíveis causas que poderiam estar gerando amenorreia, que é a ausência de menstruação, de meses. Ela estava, acho que há 6 meses sem menstruar, causada pela síndrome dos ovários policísticos. Então, ela tinha uma doença, tá? Que inclusive mexia com o peso dela. A síndrome dos ovários policísticos, ele pode gerar obesidade. Então, ela era uma pessoa que ela estava sempre com a balança medindo o peso. Ela estava sempre entre o sobrepeso e a obesidade, tá? Esse era o score corporal dela, dado pelos médicos. Foi quando eu busquei a Stephanie e marquei a sessão. Me preparei para aquele momento e fui disposta a liberar tudo que fosse necessário. Isso aqui é importante, tá, gente? A pessoa que vai pronta para se libertar, assim, para olhar o que precisa olhar para resolver, sabe? É uma disposição. Porque às vezes a gente quer resolver, mas não quer tanto assim. E aí, se não quer tanto assim, não está disposto a olhar para o que precisa ser visto, compreendido, né? Eis que a sessão ocorreu poderosamente. Era a minha primeira experiência com a constelação online e qualquer preceito que eu tivesse foi ali mesmo quebrado. Ela não queria fazer online, ela era do Nordeste, eu estava no Paraná, tá? Só para deixar claro que não dava para fazer presencial mesmo. E ali ela falou: vivi curas da minha ancestralidade tão profundas que acarretavam não só os problemas diretamente no útero, mas também no meu corpo em geral, que em 2 dias depois da sessão, seguindo minha rotina sem alteração, eliminei 2 quilos na balança sem qualquer esforço. As questões apresentadas na constelação tinham correlação em algum grau com o excesso de peso, e, portanto, este já começou a ser liberado. Sou muito grata pela Stephanie, pelo trabalho lindo e pela transformação que proporcionou em minha jornada. Então, gente, é, esse é um resultado que nem eu esperava, assim, sabe? A pessoa perder 2 quilos e ela era uma pessoa, aquela pessoa que vivia com a balança no quarto, né? Porque ela realmente tinha essa questão do sobrepeso por causa da síndrome. E o que eu quero falar com isso? Tem determinadas questões na nossa vida que podem estar afetando outras áreas que você nem imagina. Na constelação dela, entre muitas coisas que surgiram, tinha um ex-relacionamento que não tinha terminado bem, ela não conseguia se livrar do cara. Ela sempre, o pensamento dela voltava, ela não queria mais nada, mas ela sempre lembrava dele, né? E aqui abrindo para vocês, dentro dessa sessão,
Bom, eu vou falar. Vou falar, cada um acredite no que quiser. Não estou dizendo que em relação à religião, mas tinha um trabalho de magia feito. E quando ela foi liberada, quando ela conseguiu liberar, porque na constelação a gente consegue liberar, aí parece que mexeu até no peso corporal dela. Então, assim, foi muito profundo. Esse trabalho dela foi muito profundo. E era relacionamento afetivo o que estava bloqueando ela, tá? Aí eu quis trazer mais alguns, né? Então, esse primeiro aqui era uma moça, eu fui convidada para uma imersão há uns anos atrás, para conduzir uma constelação. E essa moça tinha depressão, ela tinha uma dor no pescoço que não passava, gente, por nada. Ela fazia fisioterapia, quiropraxia, reflexologia, massagem. Gente, nada tirava a dor, aliviava, mas ela não conseguia se livrar daquela dor. Era um sintoma que ela sempre tinha. E, bom, eu vou ler e vocês vão entender. Faz 3 dias que não me sinto tão cansada, parece que estou mais forte. Ela era depressiva, tá? Na segunda, meu pai me deu a ideia de morar com as crianças em cidade do interior com a minha irmã para o sul. E foi um norte para mim que estava tão sem rumo, de viver uma vida mais simples e ao mesmo tempo me testar e crescer. Tenho 2 crianças, o que me limita de sair e trabalhar fora, mas meu pai mostrou que era possível. Foi muito libertador ter essa força. É oportunidade de crescimento e autoconfiança. Obrigada por essa experiência de crescer. Nessa vivência, gente, eu fiz 2 exercícios, né? Quem já participou de algumas imersões presenciais comigo já viram eu fazer. O primeiro foi um exercício onde eu colocava, igual a gente fez aqui, eu separava as pessoas em trios, aí um representava o pai, outro representava a mãe, e a pessoa ia olhar para o pai e para a mãe dela. Fazia os movimentos ali e tal, depois trocava, né? A outra pessoa ia olhar para o pai e para a mãe. Cada um, todo mundo entrava na representação. Então teve esse exercício e ela foi constelada. Essa moça foi constelada no final, ela foi agraciada com a oportunidade de ser constelada. No exercício, gente, foi tão potente porque ela tomou uma criança que ela tinha perdido, um aborto, que estava relacionado com a depressão dela, e o pai dela cuidava das crianças dela, não era ela que cuidava porque ela não conseguia. E no final do exercício, o pai devolveu as crianças para ela e abençoou ela. E aí depois ela manda essa mensagem falando que o pai dela falou: "Não, minha filha, vá viver, né? Leve seus filhos, aproveita a vida, né? Aproveita as oportunidades." Então esse movimento aconteceu na prática. E depois da constelação dela, que foi a constelação maior, que não foi o exercício, a dor no pescoço dela entrou no campo. Eu coloquei alguém para representar a dor no pescoço dela. E quando finalizou a constelação, ela não estava mais com dor no pescoço. Era um sintoma crônico que ela tinha. Então, assim, é nessa profundidade que a gente trabalha com as memórias do corpo, com o DNA, né? Porque isso tudo é trabalho de DNA. E eu, ai, deixa o coração quentinho quando lê, né? Uma oportunidade de crescer. Você fala, "Ai, que lindo, cara." É sobre isso. A constelação é sobre a gente crescer, tá? Aqui teve uma outra pessoa, né? Definir em poucas palavras é difícil, pois só quem passa pela constelação consegue sentir e entender esse processo, que, posso dizer com certeza, mudou minha vida. Mas uma palavra consegue descrever bem o que eu alcancei: libertação. Constelar questões que nem sabia como regiam e prejudicavam minha vida foi simplesmente libertador. Gratidão por esse trabalho incrível e generoso. Essa pessoa, quando a gente foi constelar, ela olhou para mim chorando já, porque vocês viram que a gente sente, né? A gente sente na hora, assim. E ela falou: "Eu não sei qual é meu tema." Eu falei: "Não tem problema. Vamos olhar para o que você está sentindo agora, que está se manifestando." E ela tinha uma questão muito séria com o pai. E foi uma retomada de pai. Ela tinha um trauma gravíssimo com esse pai. E, gente, eu sei que 2 meses eu vi ela depois, 1 mês, 2 meses. Essa mulher estava brilhando. A pele dela estava melhor. Ela estava outra. Parecia que tinha, assim, não sei explicar para vocês, repaginado total. Ela estava um brilho. E a constelação, ela faz isso, né? Às vezes a gente tem uma questão tão profunda e pai e mãe é metade de quem a gente é, né? Se a gente exclui um deles, a gente exclui 50% de quem somos, daquilo que a gente é. E que não significa ser os defeitos deles, não é isso. É a conta genética mesmo, né? E aí
refletiu no amor próprio dela, assim, na autoestima dela de uma forma que eu fiquei encantada. Falei, rapaz, ficou com a pele até mais bonita, ó. Chegava a brilhar, assim. Ai, que lindo. Então, esse foi um outro, né? De uma constelação já relacionada com pai, com mãe, né? E aqui, essa aqui foi uma das mais antigas, assim. Na época eu até trabalhava com bonequinho na mesa. Hoje eu não faço mais isso no atendimento individual, tá? Mas na época eu usava os bonequinhos, né? Pedrinha, objeto e tal. E aí ela mandou mensagem 10 da noite, gente. A pessoa se inspirou e falou: Não, vou lá 10 da noite mandar uma mensagem para ela, sim. Pensei em uma coisa hoje e gostaria de te agradecer. Gratidão. Você lembra da minha pedrinha do vitimismo? Pois é. É bem possível que ela realmente tenha ficado bem longe de mim. Ando sofrendo umas porradas sem ela, porque realmente assumo a responsabilidade das minhas atitudes, e isso é mais difícil. Só que libertador. Muito obrigada pela ajuda de coração. Esse é meu depoimento preferido, gente, juro pra vocês. A pessoa tá levando porrada e tá agradecendo. É a pessoa que entendeu. Ela tomou a vida dela. Essa moça perdeu a mãe na adolescência. A mãe dela sofreu um acidente de carro e ela se sentiu uma vítima da vida. Ela trouxe isso quando a gente fez a sessão dela. E ela se sentiu uma vítima de todos, dos relacionamentos que ela teve, da mãe que ela tinha perdido e que ela sentia, ela culpava de certa forma, né, a mãe pelo que aconteceu. E só que a mãe tinha morrido, então ela não podia falar isso porque, né? Muitas emoções, assim. Ela se sentia vítima do pai que não cuidou dela, ela se sentia vítima de tudo. E ela trouxe essa informação. E aí eu sugeri para ela, você quer colocar esse sentimento para a gente olhar para ele? E ela falou, quero. E aí, lá pelas tantas, eu sei que esse sentimento não era nem dela. Era de uma avó, de uma bisavó que tinha passado por alguma coisa parecida e ela carregava, né? Então, no final, a pedrinha ficou assim, muito longe dela, muito longe. Ela pôde agradecer aquela pedrinha, aquele sentimento de vítima. E ele foi embora. E o resultado foi isso que ela mandou, né? Realmente assumo a responsabilidade das minhas atitudes. Isso, para mim, é o ouro do ouro, gente. Isso aqui, para mim, é o foco da nossa vida, assim, a gente ser capaz de assumir a nossa vida. É essa força que a constelação traz, né? Então, num resumão, assim, né, como que a constelação pode ajudar? Resolução de conflitos, melhora nas relações familiares, trazendo compreensão da história familiar e libertando de qualquer julgamento. Harmoniza a relação familiar, amorosa e interpessoal no geral, tá? Libertação emocional, dissolve traumas e crenças limitantes. Permite que uma nova forma de perceber o mundo se abra, expandindo a relação existencial com tudo e com todos, porque aquilo que a gente acredita vai definir muito de como a gente vive. Se eu acredito que dinheiro é bom, o dinheiro vai ser bom na minha vida e eu vou poder aproveitar ele. Se eu acredito que dinheiro é ruim, o dinheiro vai ser terrível e ele vai ser sempre um problema, sendo que, na verdade, ele seria a solução de muitos problemas, né? Então, assim, aquilo que a gente acredita que a gente carrega da galera lá de trás não está errado, é só uma forma que eles aprenderam para sobreviver, vai definir muito da nossa vida. E a constelação vem para libertar isso, para você poder ter a oportunidade de viver aquilo que você deseja, aquilo que você quer, que faz sentido para sua alma. Se é um relacionamento afetivo que faça sentido, massa, a constelação vai trabalhar nesse ponto, tá? Melhora da saúde, né? Tem um impacto positivo no bem-estar físico e emocional. Lembrando que corpo, mente e emoção tá tudo conectado. O que eu penso vai gerar uma cascata de hormônios, que vai gerar uma emoção, que vai gerar um sintoma físico, e isso vai alimentar a minha mente. Então tá tudo interligado, tá? E questões de saúde física também podem ser consteladas. Dores crônicas, tá? Câncer, artrite, artrose, problemas de pele, dores crônicas é um dos pontos que eu acho mais interessante. Doenças psiquiátricas, né? Aquilo que geralmente tratamentos tradicionais não conseguem resolver. A constelação ela ajuda muito. Talvez não resolva tudo, mas ela ajuda muito. E o ponto importante que eu gosto de falar quando a gente fala de saúde é o seguinte: a cura, gente, na medicina tem como a cura o bem-estar físico. Ah, deu certo, tirou o câncer, está resolvido. Cura para mim, para o meu trabalho, não é isso. Se a pessoa tem uma doença e essa doença está fazendo um movimento na família, porque movimenta,
Muitas vezes uma doença vem para reconciliar a família, vem para trazer conexão para pessoas que não se falavam por anos. É ruim falar isso, mas a gente sabe que é verdade. Para alguns pode estar caindo a ficha só agora. A constelação ela vem para trazer paz para aquelas pessoas passarem pelo processo que elas têm que passar. A gente não está aqui para meter o dedo no destino de ninguém, até porque quem é a gente perto dos destinos dos outros e dos nossos? É muito maior. Então, cura é a gente estar em paz com aquilo que a gente precisa passar. E às vezes a gente vai passar. Benza a Deus que não, mas se precisar passar, que a gente possa passar com consciência, com amor, com força, né, com dignidade. Então, não é incomum a constelação, os sintomas regredirem, vou pedir para vocês, mas não é o foco, não é o objetivo, tá? Isso tem que ficar bem claro, porque a gente sabe que quando entra em contextos médicos, né, a galera já fica um pouco mais, não pode falar isso e tudo mais. E a cura tá para muito além de cura física. O ser humano é um ser complexo que tem o corpo físico, mental, emocional e espiritual. A espiritualidade é uma experiência humana, a gente não pode negar isso, tanto que tem no mundo inteiro, né, essa conexão com o que quer que seja. Então, são muitas camadas que a gente vivencia e a própria ancestralidade, tá? E também a gente pode constelar questões financeiras, né? Quebra de padrões de bloqueios de prosperidade, renovação da conexão com o trabalho e com o dinheiro, liberando memórias de dor e servindo a um propósito maior. Bom, quando fala de dinheiro, entra em vários pontos, assim, né? Mas o principal, né, que eu gosto de falar, além daquele exemplo que eu dei sobre as crenças, né, é que também é possível constelar empresas, né? Então, às vezes as pessoas têm uma equipe e não está funcionando, o negócio não está fluindo, o lucro não está vindo, tem questões ali dentro de relacionamento interpessoal, problemas, tudo isso pode ser constelado também. A constelação empresarial, ela é um pouco menos cruenta do que a constelação que a gente faz aqui, tá? Mas também é uma possibilidade, né, de resolver questões dentro de um ambiente de trabalho. Bom, então, amores, né, quero convidar todas, né, para os próximos eventos que vão ter nesse mês de maio. Então, dia 13, na próxima terça-feira agora, a gente vai ter uma constelação coletiva. A constelação coletiva é diferente da constelação em grupo, tá? A constelação coletiva, todos se constelam. A gente coloca um tema, né? Lá no nosso grupo de constelação, o pessoal escolheu repetições familiares, então eu abracei o tema que o pessoal sentiu de escolher. Então, vai ser para transformar essas repetições, esses padrões repetitivos. O que são padrões repetitivos, Steph? Tudo aquilo que se repete geração após geração. Ah, minha avó teve um relacionamento violento, minha mãe tem, agora eu tô tendo relacionamentos assim. Padrão repetitivo. Ah, meu bisavô bebia, meu avô bebia, meu pai bebe e meus irmãos todos bebem. Padrão repetitivo. Ah, a empresa do meu avô faliu, meu pai faliu e eu tô quase falindo. Padrão repetitivo. Isso é o tema. E dessa forma, todos que estão ali vão poder olhar para esse tema, para si mesmos, para o coletivo, e poder fazer movimentos de cura, tá? Isso aqui é um trabalho muito especial, porque ele vai além do nosso clã familiar. É um trabalho para o ser humano, é um trabalho para o coletivo humano, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de fazer e vai ser nessa terça-feira, 19h30 de Brasília, tá? 18h30 de Rondônia, porque a gente tem essa diferença de fuso aqui das regiões. E o valor de troca vai ser R$ 54 para quem quiser participar. E dia 20 de maio, né, no mesmo horário, a gente vai ter a constelação em grupo, que é quando uma pessoa tem um tema específico que ela quer trabalhar, que ela quer resolver, que ela quer curar, transformar. E o grupo vai auxiliar ela nesse processo, né? Então, a pessoa tem um tema para constelar, é 550 e para participar é 39. Porque participante também tem um valor de troca, ele não está ali para ajudar, Estevam. É o seguinte, gente, sempre que a gente participa de uma constelação, a gente recebe muito, a gente aprende muito. E no nosso sistema
questões similares começam a se reorganizar a partir do trabalho do outro. Então, é uma forma da gente também estar trabalhando questões nossas, né, sem constelar diretamente, ou antes mesmo de abrir uma constelação específica para um tema. E quem quiser participar dos dois, sentir de chegar nos dois, os dois vão ser numa terça-feira, tá? Vai ganhar uma meditação especial de reconexão ancestral e com a força da vida, tá? Essa meditação, ela é um material de um curso que eu tô gravando, tá? Então eu vou dar de presente para quem quiser participar dos dois eventos, chegar junto, né, conhecer mais, poder se trabalhar, poder acessar esses campos, né? E os detalhes, para quem quiser seguir nessa jornada, se aprofundar, resolver essas questões, eu vou estar compartilhando lá no nosso grupo os detalhes, como se inscreve e tudo mais. As vagas são limitadas, tá? Eu não abro o grupo para um monte de gente, é sempre um grupo menor para a gente poder trabalhar, poder trocar. E eu também vou deixar o grupo do nosso WhatsApp hoje aberto para quem quiser compartilhar um pouquinho sobre como foi a experiência, tá? Então, meus amores, para a gente encerrar aqui, né? Eu quero falar para vocês assim que realmente para mim esse trabalho foi um chamado ancestral. Minha família tinha muitas questões que eu só descobri constelando mesmo e que foram muito fortes e eu pude me curar, né, de muitas questões assim que eu sou profundamente grata, né? E eu quero falar para vocês que se vocês sentiram algo profundo dentro de vocês essa noite, seja durante a aula, seja durante o exercício, né? Se vieram imagens, memórias, compreensões, emoções, né, durante o nosso encontro. Se você sentiu um nozinho se desfazendo, o coração abrindo, uma forma nova de ver o mundo se manifestando, ou até mesmo o coração dando aquela batidinha mais forte, assim, sabe? Quando você fala, tá pega, bicho, o que que tá acontecendo aqui? É, eu quero que vocês saibam, né, que vocês não estão aqui sozinhos, né? Os ancestrais de vocês também recebem essas informações através de vocês. Eu não estou nem falando espiritualmente, para quem não acredita nisso, né? Mas a informação, ela transpassa realmente, né? Essa conexão que a gente tem. Então, ninguém está aqui por acaso. A verdade é essa, né? E se vocês sentiram alguma coisa, significa que algo já entrou em movimento. E uma nova forma de conexão com a sua essência, com o seu sagrado, já está entrando em sintonia com você. Então, eu sou grata